A convidada de hoje é a proctologista Maria Lígia Lira Pereira. Mas antes eu quero falar para vocês da Francine Modas, que tem duas lojas, uma no Shopping Praia Mar e outra no Supercentro Comercial do Boqueirão. A Francine tem jeans especializados com cintura alta, desenhos exclusivos, são lindos os jeans, além dos básicos de todas as cores. Trabalha com os manequins 38 ao 52 e veste desde jovens, inclusive aqueles vestidos balonês, até senhoras. Trabalha com roupas esporte, toaletes, roupas sofisticadas e é especializada em formaturas, casamentos, vestindo mães de noivas e madrinhas. A Francine trabalha com as fábricas MSP para jovens, Luciane Felipe, Nutrisport, Jarmode e Rubinella. Dê uma passadinha em uma das lojas que com certeza você vai achar alguma peça do seu agrado. Francine Modas. Lígia, estávamos falando da retocolite ulcerativa. Qual seria o tratamento para essa doença? Então, o tratamento da retocolite, a gente costuma dizer que é multidisciplinar. Como é uma doença que limita muito, e isso é um problema incomum a todas as doenças que levam ao desconforto, o que acontece? O paciente fica muito inseguro, às vezes, de ir a um restaurante ou de ter uma vida normal, porque ele não sabe quando ele vai ter a diarreia. E essa dificuldade acaba gerando muita angústia, muita ansiedade. Então, a gente costuma contar não só com tratamento específico, terapêutico, que é a base de anti-inflamatórios hormonais, como são as corticoides, ou de terapia biológica, que é o que a gente usa de mais moderno hoje em dia, como os ácidos 5-aminosalicilatos, quer dizer, são drogas que a gente introduziria para tentar coibir esse processo inflamatório. Associado, a gente precisa normalmente do apoio de uma nutricionista ou de uma nutróloga para orientar a alimentação desse doente e o tratamento psicoterápico. Sim. Por conta da ansiedade que essa desconforto, essa inconstância, na realidade ele fica inseguro. Com certeza. De conseguir levar a cabo sua vida familiar, sua vida social, seu trabalho, e aliás é uma das causas grandes de falta de absenteísmo. E mesmo porque nós sabemos que todas as doenças autoimunes têm um componente muito grande emocional, não é? Sem dúvida. É aquela coisa, a gente não sabe quem veio primeiro. Mas que o fato dessa insegurança toda, a gente costuma falar que quando o paciente está bem, normalmente a retocolite fica bem também. A hora que ele está angustiado, ele está mais depressivo, é a hora que a doença se manifesta com mais facilidade ou com mais potência. Agora, além da retocolite, nós temos a doença de Crohn, que é uma doença bastante grave, não é? Isso. A doença de Crohn, diferente da retocolite, que ela pode aparecer, a gente trata e o paciente fica muito bem e nunca mais tem crise, ou se tiver, tem crise depois de alguns anos, ou cronificar. A doença de Crohn não, a doença de Crohn é uma doença realmente crônica. É uma doença recente, relativamente recente, ela foi relatada a primeira vez nos anos 40, do século passado, quer dizer, a retocolite a gente tem desde os egípcios antigos, o Crohn é mais recente. É diferente porque ao invés de você ter úlceras no intestino, ela forma como se fossem carnes esponjosas, são granulomas, tá? Que podem estreitar esse intestino, podem levar a sangramento e não pegam só reto o intestino grosso. Ela pode pegar desde a boca até o ânus, levando a fístulas, que é um dos principais transtornos da doença, que são as fístulas. Sim. Então, ela não é só interna, né? Esse que é o problema. Isso. Quer dizer, na verdade, ela pode ser interna e externa. Exato. E aí é um sofrimento muito grande, muito né? grande. E tem outros... como ela pode aparecer um pouco no intestino delgado, um pouco no intestino grosso, até no estômago, no ânus, nessas fístulas, ela acaba trazendo os mais variados tipos de sintoma. O sintoma da doença de Crohn depende de onde ela está se manifestando. Então, a gente tem pacientes que às vezes tiveram Crohn de intestino delgado, depois também da terapia biológica, que é uma das coisas que o tratamento da retocolite e do Crohn são muito semelhantes. Vamos explicar para o nosso telespectador o que é terapia biológica? O que é de mais moderno atualmente para tratamento dessas doenças autoimunes é essa terapia biológica. O que seria isso? A gente tentaria bloquear
essa agressão que o organismo está fazendo contra ele mesmo através de drogas que são feitas em laboratório, que estariam substituindo, é como se fosse uma chave, tá, que vai encaixar numa fechadura. A hora que essa chave está encaixando, você tem inflamação. A gente coloca algo que impermeabilize e evita que essa inflamação ocorra. Tá? É como se tivesse um bloqueio, um corte que se faz ali. Essa terapia biológica, a gente tem muito orgulho de ser brasileiro nessa hora, porque, graças a Deus, o nosso SUS dá gratuitamente, as pessoas têm acesso, porque são drogas muito caras. Sim. Importadas, a gente não tem acesso aqui no Brasil, mas são liberadas pela nossa vigilância e graças ao SUS a gente consegue que toda a população tenha acesso, coisa que às vezes viajando em congressos internacionais a gente vê que não é a realidade em outros lugares. Já falamos mais um pouco.